Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com alegria que estamos nós reunidos para juntos abrir o coração e ouvir a palavra de Deus que é dirigida a cada um de nós. Semana sexta da Páscoa, estamos na penúltima semana e a liturgia de hoje também nos apresenta a memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima, na qual em 1917 os três pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco, receberam a revelação de Nossa Senhora de Fátima, dizendo que a humanidade deveria buscar colocar no coração, na sua vida, alguns pontos interessantes, como a firmeza na fé, o espírito de oração, penitência e a reparação. Tudo isso para que eu e você, cada um de nós, possamos um dia alcançar o céu. O Evangelho de hoje traz para nós Jesus que está prestes a subir ao Pai para enviar o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade é que vai fazer com que os discípulos que abraçaram a cruz de Cristo, quando Jesus os chamou para segui-lo, são esses que irão abrir o coração para ser portadores da boa nova, da conversão, da mudança de vida, cura e libertação daquelas pessoas que se abrem para acolher a palavra de Deus. O Espírito da Verdade é aquele que revela aquilo que nós devemos seguir, aquilo que nós devemos procurar colocar em prática no nosso coração. E muitas vezes estamos vivendo na escuridão, estamos na igreja, mas infelizmente parece que nós ainda não conseguimos enxergar verdadeiramente aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Estamos querendo viver sempre colocando em prática a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer, que muitas vezes é mais fácil colocar em prática aquilo que eu quero. Quando o Senhor nos fala, revelando a sua verdade, Ele vai nos interpelar mostrando para nós que muitas vezes o caminho que nós escolhemos não é o caminho que Ele quer para você. O caminho que Ele quer é outro. Muitas vezes nós não aceitamos isso porque nós achamos que esse caminho não é o caminho que eu desejo. Mas o caminho do Senhor é o verdadeiro caminho que nos leva ao Pai. Porque em certo momento Jesus já disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa verdade que nos liberta, essa verdade que nos faz enxergar muitas vezes o mal que nós vamos praticando. As coisas que muitas vezes nós fazemos achando que estamos fazendo bem, na verdade não é. Então a verdade que o Jesus está querendo colocar no coração desse discípulo através do Espírito Santo é mostrar que ainda vocês precisam conhecer a fundo a minha missão. Os discípulos ainda não conheciam profundamente a missão na qual Jesus os chamara. Tinha muita coisa ainda que eles precisavam aprender. Então o Espírito Santo vai auxiliar os discípulos nessa missão de evangelizar, de anunciar a boa nova. E essa missão então ela começa a aparecer no Atos dos Apóstolos. Após Jesus ter enviado o Espírito Santo soprado sobre os discípulos, eles saem então para proclamar essa verdade, a ressurreição de Jesus, a palavra que salva, cura e que liberta. Ele vai a Atenas, vai pregar para os gregos. Ele passando por Atenas viu a imagem de Deus ali, mas dizendo aquela escritura assim: Deus desconhecido. Aquelas pessoas não conheciam ainda o verdadeiro Deus. Então ele
aproveitou e pregou Paulo para aquelas pessoas, mostrando esse Deus desconhecido que vocês cultuam, eu mostro para você esse Deus verdadeiro. E assim pregou. E quando ele falou da ressurreição, muitas pessoas não aceitaram. Alguns disseram: neste momento não queremos ouvir, em outra oportunidade nós vamos abrir o coração para ouvir isso. Mas outros não. Outros acolheram essa ressurreição, abraçaram aquela novidade e seguiram Paulo, buscando a conversão e transformação de vida. Na igreja também acontece a mesma coisa. Quando a palavra é dirigida, muitos naquele momento não acolhem a palavra. Muitos naqueles momentos recusam ouvir aquela palavra, porque aquela palavra vai fazer com que ele mude a vida dele. E muitas vezes nós não queremos isso. A palavra de Deus, quando é dirigida para nós, ela vai de encontro à minha verdadeira vontade. Então muitas vezes a gente não quer ouvir a palavra, não quer aceitar. Porque se eu escuto aquela palavra, eu vou ter que mudar alguma coisa na minha vida, que naquele momento eu não quero. Eu quero continuar vivendo a minha vida do jeito que eu acho que está certa. Mas se você quiser chegar ao céu, você tem que olhar para a sua vida e colocar sua vida diante da palavra de Deus e verificar se o caminho que você escolheu para a sua vida é o caminho no qual Deus quer para você. Não tem outro caminho que nos leva à salvação. O querer é nosso, a salvação vem de Deus, mas eu preciso me esforçar para buscar isso, porque é necessário que eu me esforce para alcançar as coisas do alto. E muitas vezes a gente não se esforça. Deus fala para nós tantas coisas que vai de encontro à minha vontade naquele momento, e que muitas vezes eu sou arredio, eu não aceito, eu não quero. Principalmente quando se trata da questão do perdão, do amor, da misericórdia, tão essencial para a nossa vida, na qual nós ainda estamos relutando ainda em colocar em prática. É essencial isso, perdoar e amar, perdoar e amar. Jesus fala isso para nós. E porque a gente ainda tem essa dificuldade tão grande de abrir o nosso coração, limpar o nosso coração desses sentimentos negativos e sentir a presença de Deus plenamente em nossas vidas. As coisas mudam a partir do momento que eu aceito Cristo na minha vida, a partir do momento que eu acolho esse Cristo e me proponho a fazer a sua vontade. A palavra de Deus relata isso muito bem. Todos aqueles que acolheram a palavra de Deus viram a cura, a libertação, a salvação, a transformação. Aqueles que não acolheram perderam o sentido da vida. A verdade é Cristo e ela é pregada para nós. E muitas vezes essa verdade ela é nua, ela é crua, é difícil de digerir, é difícil de aceitar, sim. Mas Jesus fala a verdade para nos salvar. Então eu preciso ter essa coragem de aceitar essa verdade, enxergar que essa verdade é para mim. Os discípulos vão entender isso e vai pregar a verdade, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser morto, porque é a verdade que vai libertar cada um de nós. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes nós não queremos conhecer a verdade, porque se eu conheço a verdade, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Eu tenho que tomar uma decisão, ou eu acolho, ou então deixo de lado essa palavra, que é a verdade de Cristo, e continuo vivendo a minha vida. A escolha é sempre nossa, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quiser fazer da minha vida. É você que decide se vai ouvir essa verdade e colocar em prática ou não. Deus não vai impor nada para você. Ele apenas vai convidar você a dois caminhos, a vida e a morte. A decisão, ela é sempre nossa. Todas as decisões que tomamos na vida é nossa a decisão, não é de Deus. Deus simplesmente mostra para nós o que Ele quer de cada um de nós. Agora é você que define, é você que decide. É a mesma coisa quando você vai no médico. O médico receita para você aquele remédio. Para você curar, você toma. Se você não quiser ser curado, você não vai tomar. Mas se você quiser ser curado, você vai tomar. Então Jesus está dizendo para nós: você quer ser salvo? Então acolha essa verdade que liberta, transforma a sua vida, para que um dia nós podemos ver Jesus face a face. Amém?